pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre habilidade de recepção e produção de textos online. Na terceira aula, nós falamos sobre leitura e navegação, né? E eu mencionei algumas habilidades de leitura. Hoje nós vamos falar um pouco mais de habilidades de produção e recepção. Eu estou chamando de recepção porque quando nós falamos de texto online, nós não estamos falando só de leitura, né? Nós também estamos falando de escuta, né, de escutar textos, de ouvir, né, de olhar. Nós estamos falando de quando mistura isso tudo. Tem tanta palestra, tanta fala de blogueiro, vlogueiro, música, filme, animação, né? Então, quer dizer, não é só ler o texto escrito, né? Tem outras linguagens envolvidas aí. Então, a escuta ela é muito importante também, né? Então, por isso que eu estou chamando de recepção. Então, tem informações vindas aí de diversas fontes, né? Desde a imprensa tradicional, né? Que também vemos aí na TV, ou nós escutamos rádio, lemos jornal, mas também tem aquelas produzidas pelas pessoas que não são profissionais, né, da comunicação, da família, dos amigos, de pessoas da comunidade. Então está tudo ali na internet, todo mundo falando, desde os profissionais, né, os profissionais e os não profissionais, mas todo mundo posta coisas, grava coisa, todo mundo não. Depois a gente sabe que tem gente que não tem esse acesso, e isso é uma complicação, né? Mas são várias culturas, várias cidades, outros países, né, várias crenças, partidos políticos. Então, assim, tem uma diversidade grande de fontes de informação, facilmente acessível, o que não significa que todos tenham esse acesso, né? Então, é preciso saber ler esses textos multimodais, que trazem diferentes perspectivas, né? É preciso saber ler com respeito a essas diferenças, com olhar crítico para perceber e avaliar os argumentos, com discernimento, né, para se posicionar em relação ao que está sendo dito. O leitor precisa manter o foco da atenção, né? Ele precisa ter um objetivo de leitura, manter o foco, monitorar a leitura, buscar informações confiáveis que vão permitir a ele cumprir seus objetivos de leitura e ter a cabeça aberta para poder saber que ali ele vai encontrar informações de diversas fontes, com de diversas perspectivas, né? E que ele tem que ler aquilo com respeito, com discernimento. Normalmente a gente pensa que a leitura, quando ela traz, o texto traz imagem, né? E isso é mais fácil. É só olhar e eu vou dizer o que está ali, que eu estou vendo. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Que tem muita coisa por trás da imagem que precisa ser pensada, inferida, analisada. O Francis Paiva, ele nos mostra que a leitura de imagem não é um processo simples, nem intuitivo, né? Pode ser intuitivo, mas não só. Ele trabalhou com a leitura de infográficos. E os dados que ele analisou mostram uma leitura assim, exigente, sabe? Uma leitura que exige que o leitor analise aquelas informações, que ele saiba navegar naquele texto, que ele saiba como é que o texto funciona, que ele integre os recursos verbais e não verbais que estão sendo usados ali, e a partir disso ele construa uma compreensão do infográfico, da ideia geral ali, né? Ou seja, o leitor tem que saber ler o texto, ler as imagens, saber navegar, né, no infográfico, juntar essas informações todas, a fim de construir um sentido com a integração, né, dessas linguagens, diferentes linguagens que são orquestradas ali. As leituras muitas vezes demandam uma resposta também, né, quando a gente está falando de ambiente digital, não só, né? Mas ali, às vezes, aquela resposta imediata de curtir ou não curtir, né? Então, a leitura muitas vezes demanda uma resposta, uma atitude, um comentário, né? Quando a gente lê um livro, a gente costuma comentar com alguém sobre aquela leitura, falar bem, falar mal, contar algum pedaço, fazer uma resenha, né?
os ambientes digitais também pedem uma resposta, né, às vezes bem imediata, e, né, nas redes sociais, por exemplo, todo mundo posta e aquele post fica ali pedindo uma resposta, pedindo comentário, pedindo um like, né, um coraçãozinho. Muitas vezes a gente compartilha, né, manda para quem a gente acha que vai interessar. Então agora nós temos um espaço que pede a nossa voz, né, ele pede uma participação o tempo todo. Então o mundo digital ele demanda essa proatividade do usuário, né, porque, nós também precisamos emitir nossas opiniões, apresentar nossa perspectiva, representar a nossa cultura, representar os nossos valores, né. Antes isso era difícil, era caro publicar. Agora nós temos um espaço relativamente barato para publicar, né. Então a gente precisa ter iniciativa para fazer isso e conquistar a voz, conquistar espaço, mas para fazer isso a gente precisa saber produzir hipertextos digitais, vídeos, áudios, perder a vergonha do microfone, das câmeras, né. De repente saber fazer alguma animação ou lidar com o design visual, saber explorar bem cor, formato, fonte, as formas de postagem, em vídeo, arquivo, né, e outras cocitas mais que precisam ser dominadas, né. E eu fico pensando quem é que vai ensinar isso para os meninos, né, a escola precisa pensar nessas coisas, precisa trabalhar essas outras habilidades. E isso nos leva a uma habilidade a uma noção importante, que é a noção de multiletramentos, né, essa coisa de pensar nas múltiplas linguagens, na produção de texto em várias linguagens, né, e a noção de multiletramentos ela é super bem explicada e bem exemplificada, inclusive por exemplos práticos, assim, práticos, no livro da Roxane Rojo, né, e Eduardo Moura, que é o Letramentos na Escola. Eu vou falar mais sobre ele no nosso próximo encontro, né. Essa noção de multiletramentos, ela foi organizada pelo pessoal do grupo de Nova Londres. Um grupo de professores, pesquisadores super poderoso aí, né, a Mary Calantes, o Bill Cope, o Gunter Kress, o Brian Street, o James Dee, né, uma turma, o Fairclough, e eles se reuniram em Nova Londres, que é uma cidade pequena, da costa leste dos Estados Unidos, para pensar como que devia ser a educação no século XXI, né, e eles chegaram a uma noção muito interessante, que é de multiletramentos, e que pode ser tratada tanto do ponto de vista da multimodalidade, né, lidar com as múltiplas linguagens, que nós já falamos sobre isso na nossa aula 3, né, qualquer coisa vai lá e escrever, e quanto em relação à diversidade cultural, né, a multiplicidade de diversidade cultural. Uma coisa está bem ligada com a outra, né, porque a diversidade de ideias e de percepções se reflete nas diferentes formas de registro, de manifestação dessas ideias. Então, assim como o grupo de Nova Londres, outros pesquisadores também pesquisaram e publicaram textos sobre reflexões bem interessantes sobre as habilidades que nós deveríamos trabalhar na escola, né, e que as habilidades que as pessoas precisam ter hoje nesses tempos digitais, né, o Jenkins, a Denise Johnson, eu vou pôr vou pôr aí nos comentários, tá? Então, além de ler e de escrever, nós precisamos saber usar computador, né, gente? Nós precisamos saber produzir texto em outras linguagens, saber um pouco de programação, saber gravar, editar áudio, vídeo, lidar com hiperlinks, um pouco de HTML, de repente, né, trabalhar com textos que exploram diversas linguagens, né, e essas situações, e textos para diversas situações, né. E essas situações, muitas vezes, elas demandam um trabalho colaborativo, né, ou uma forma de interação com outras pessoas. Não é isso que acontece nas redes sociais? A gente escreve, escolhe imagem, fonte, link, marca as pessoas, faz uma postagem e depois recebe resposta. Comenta as postagens das outras pessoas e vai interagindo, né, formando a rede. A colaboração é uma característica muito muito interessante da produção
de texto na internet, né? É possível produzir texto colaborativamente, é fácil, relativamente fácil fazer isso, e é uma delícia de fazer, né? É muito bom escrever com outras pessoas, né? Cada um vai lá no texto na hora que quer, a hora que pode, vai fazendo suas contribuições, não precisa estar todo mundo no mesmo lugar, nem produzindo na mesma hora, né? E aí depois você vê aquele texto ficando pronto, parece que está cheio de fantasminha escrevendo ali com a gente. É muito gostoso, né? Eu falo que parece que tem gnomos escrevendo junto com a gente. É uma experiência muito interessante, né? A Wikipédia é um exemplo mega produtivo e mega bem-sucedido de trabalho coletivo, né? No Tecnologias para Aprender, hoje eu estou com eles aqui para mostrar, ó, o Tecnologias para Aprender, esse livrinho lindo, né? O Carlos da Andrea escreve sobre isso, tem um texto super legal, um capítulo lindo sobre isso, né? Que ele mostra e discute como que é esse processo de escrita coletiva, né, da Wiki, que e é assim, né, é um processo muito legal, e dá muitas, esse capítulo dele, ele dá umas ideias boas para a gente usar em sala de aula, né? A gente não precisa pensar num projeto tão enorme quanto uma wiki mundial, né? Nós podemos pensar uma wiki pequena, produzida pela turma, sobre algum tema, pode ser uma escrita colaborativa com 2, 3, 4 pessoas, né? Que costuma ser muito produtivo. Mas para ser produtivo tem que ter os combinados, para não dar confusão, né? Você cortou meu parágrafo, você cortou minha palavra, né? Usar os comentários. Então, assim, tem um know-how a ser construído, é, né, coletivamente por quem está escrevendo aquele texto, que é muito interessante, né? E é importante que as pessoas saibam fazer isso, consigam trabalhar cooperativamente, coletivamente, né? O outro conjunto importante de habilidades está relacionado à leitura de múltiplas fontes, né? O processamento de texto de origens diferentes, com olhares diferentes, sobre um determinado assunto, e textos que são produzidos em diferentes linguagens, alguns explorando várias linguagens em um texto só, né? E nós precisamos saber como é que a gente lida com esses textos de múltiplas fontes, porque é isso que a gente vai encontrar quando a gente vai procurando informação na internet, né? Em que eu acredito? O que eu tiro de qual texto, né? Comparar um texto com o outro, cotejar as informações. Eu não posso deixar de falar hoje de um livro muito bom, que é eu estou com ele aqui também, hoje eu estou com os livros todos. Linguagem Online, do David Barton e da Carmen Lee, que é um livro lindo, super bom de ler, que dá muita ideia boa. Esse livro, eles falam de textos e práticas digitais. Sabe aquele livro? Você começa a ler e fala assim, nossa, vou usar esse capítulo com meus alunos da graduação ou da pós-graduação. Aí você lê outro capítulo e fala assim, nossa, vou usar esse capítulo aqui. Aí você lê outro capítulo, nossa, mas eu tenho que usar esse capítulo aqui também. Quando você vê, você percebe que você tem que discutir o livro inteiro com seus alunos. Pois é esse, né? Ele fala em práticas cotidianas da escrita, redes sociais, do uso dessas múltiplas linguagens, das múltiplas fontes, da construção de identidade, de aprender todo dia, né? De como que as pessoas aprendem e podem aprender online. Fala de novas mídias, fotografia, imagem, e como que isso tudo faz parte dos textos, né? Muita coisa importante, muita mesmo. Recomendo demais, é um livro muito legal. Tem um trecho que eu gosto em que eles falam assim: ao explorar as possibilidades atuais da fotografia, as pessoas estão cada vez mais trocando ideias entre si, em vez de buscá-las primordialmente em manuais profissionais e revistas de fotografia. Há uma mudança do lugar onde está a especialização, pois ela deixa de ser o domínio de profissionais e torna-se mais distribuída entre as pessoas. É muito legal isso, né? Essa ideia assim, da gente poder aprender com o outro, né? Que é interessantíssimo. A gente não precisa de um professor para aprender.
É lógico que o professor é sempre bom, não estou dispensando os professores, mas a gente pode aprender com os pares, a gente pode aprender na internet, a gente pode aprender vendo o outro fazer, não é? Então, assim, vendo as fotografias de outra pessoa, eu posso aprender a fotografar, né, isso pode me inspirar, posso pensar em técnicas para fazer coisas semelhantes. Então, assim, eu adoro essa ideia de descentralização do saber, né, essa ideia de colaboração, de aprendizagem coletiva, aprendizagem em vários lugares, né? Isso é muito, muito legal, aprendizagem com os pares. Então, é isso aí, né? As linguagens são usadas em diversas práticas sociais. E é isso que nós precisamos saber, usar a linguagem em diferentes práticas sociais, né? A gente precisa saber fazer para não ser sempre consumidor, precisa conhecer para consumir criticamente, precisa saber produzir para ter voz, para ocupar espaço, para exercer plenamente a cidadania, não é verdade? No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre letramento digital na prática. É a cereja do bolo, né, galera? Tudo de bom. Espero vocês lá.